Estamos então, né, Frei Jorge, no mês vocacional e nesse mês a igreja propõe cada semana rezar e refletir sobre uma vocação. E a primeira semana, começando com o domingo, dia do padre, e essa semana rezar, né, e refletir sobre a vocação ordenada. Fale um pouquinho para nós sobre esse dia do padre, sobre esse sacerdote, ser sacerdote. Ana e todos aqueles que nos acompanham, a vocação sacerdotal ou as vocações ordenadas são muito importantes na vida da igreja e na vida de cada um de nós, porque nós temos que ter consciência desta vocação, da sua importância, para podermos valorizar e também rezarmos mais para que o Senhor da messe chame operários à sua messe. Nós vivemos num país tão grande, com tantos milhões de habitantes, e nós temos no Brasil só cerca de 27 mil sacerdotes. Um grupo muito pequeno, precisamos valorizar mais e rezar mais pelas vocações sacerdotais. O sacerdote é alguém que sai do meio das nossas famílias, geralmente um jovem que ouve no seu coração uma inquietude, um desejo muito grande de doar-se totalmente para Jesus, para a igreja, para a construção do reino. Como diz a carta aos Hebreus, o sacerdote é alguém que é tirado do meio do povo, é consagrado e devolvido ao povo nas suas relações com Deus. Então, um padre está presente sempre na vida de cada um de nós, desde que nós nascemos, no nosso batismo, na vivência dos sacramentos, sobretudo na reconciliação e na Eucaristia. Se não tivéssemos o sacerdócio ordenado, se não tivéssemos, sobretudo, padres, nós não teríamos Jesus sobre os nossos altares e nos nossos sacrários, e também, sobretudo, nos alimentando na vida espiritual. Então, essa é a importância. E depois, o sacerdote que nos acompanha durante toda a vida, né? Até mesmo no momento do último viático, geralmente é um sacerdote que está ao nosso lado. Então, a nossa vida sempre ela é, de certa maneira, acompanhada por um ministro sagrado. E esta primeira semana, partindo do domingo, primeiro domingo de agosto, dia do Padre, perto de São João Maria Vianney, o Santo Cura d'Ars, também padroeiro dos sacerdotes, nós celebramos a Semana das Vocações Ordenadas, a ordenação diaconal, tantos diáconos casados, gente que está aí empenhada realmente no serviço da caridade e no anúncio do Evangelho. Depois a vocação presbiteral, como nós chamamos sacerdotal, dos nossos padres, e também a vocação episcopal dos nossos bispos, pastores maiores, sucessores dos apóstolos, em comunhão com o Papa, que conduzem também a nossa igreja. Então, que nós valorizemos muito, amemos sempre muito os nossos sacerdotes. Rezemos pela santificação do clero, para que cada um realmente seja um instrumento de Deus na vida do povo e, sobretudo, que Deus chame mais jovens para o seguir na vocação sacerdotal, distribuindo os sacramentos, anunciando a palavra, coordenando, conduzindo a comunidade e o povo. Então, o papel realmente, a vocação do sacerdote é fundamental. Ele é o ministro do sagrado. É aquele que leva Deus às pessoas e aquele que leva as pessoas a Deus. É aquele pastor que deve estar junto do seu rebanho. Às vezes tem gente que quer que os padres fiquem na sacristia, porque aí não incomoda muito. Mas onde estão as ovelhas, aí deve estar também o pastor. E é por isso também que nós rezamos para que os nossos padres cada vez mais se pareçam com Jesus, com a caridade do coração de Jesus, bom pastor. Prossigamos então, né, pensando e rezando muito pelos nossos sacerdotes. Nossa irmãzinha Santa Teresinha dizia que veio ao Carmelo para salvar as pessoas, rezando pelos sacerdotes também. Eu estava pensando aqui, Santa Teresinha tinha essa grande preocupação, né, de rezar pelo sacerdote, e a vocação dela foi, de fato, ela diz, vim ao Carmelo, nenhum sofrimento me assustou, vim para salvar as almas, de modo especial, quer dizer, especialmente pelos sacerdotes. Então, que essa semana nós possamos cada vez mais intensificar,
pelo sacerdote, por todos, né, que são ordenados para o bem da igreja. Fique conosco, participe conosco, reze conosco, né, a cada semana um quadro vocacional refletindo essa vocação na igreja, esse chamado. E essa primeira, rezar pelo sacerdote por toda a vocação ordenada.